Em 13 de junho de 1996, a pacata cidade de Idaho Falls, nos Estados Unidos, foi abalada por um crime que transformaria a vida de uma família e desafiaria os limites da justiça por mais de 2 décadas. Angie Dodge, uma garota vibrante e determinada, foi encontrada sem vida em seu apartamento, em um cenário que chocou até os policiais mais experientes. O que começou como uma busca frenética por respostas logo se transformou em um labirinto de pistas falsas, confissões duvidosas e segredos escondidos no DNA. Uma mãe incansável, reviravoltas inesperadas e a ciência forense como última esperança. Angela Ray Dodge, carinhosamente chamada de Angie ou Andy por quem a conhecia, veio ao mundo em uma manhã fria de inverno, no dia 21 de dezembro de 1977. Nasceu em Vancouver, uma cidade de cerca de 190 mil habitantes no estado de Washington, nos Estados Unidos, como o 4º filho de Carol e Jack Roger Dodge. Seus pais, que já tinham 3 meninos, Brent, Todd e Roger, receberam a chegada da única filha como um presente especial, quase natalino, já que o nascimento dela estava a poucos dias do Natal. A família era unida e gostava de passar tempo junta, especialmente em acampamentos na natureza, algo que Angie adorava desde pequena. Nessas ocasiões, ela não se importava em ajudar com tarefas como montar a tenda, buscar lenha ou preparar comida. Para ela, tudo isso era parte da diversão. O Natal em casa também era único. Por causa da proximidade com seu aniversário, os Dodge combinavam as 2 celebrações, trocando presentes em uma festa que misturava o clima festivo com carinho pelo dia especial de Angie. Diferente de muitas crianças que poderiam não gostar de dividir a atenção, ela achava graça e aproveitava o momento. Angie cresceu com um sorriso que iluminava qualquer lugar e uma energia que encantava as pessoas ao seu redor. Seus amigos a descreviam como alguém vibrante, cheia de vida, mas nem tudo foi fácil para ela. Desde cedo, na escola, sua altura acima da média para as outras meninas a tornou alvo de piadas e comentários maldosos. O bullying deixou marcas emocionais, cicatrizes que ela carregou por anos, mas também moldou quem ela se tornaria. Em vez de se fechar, Angie transformou essa experiência em força, desenvolveu um senso de justiça aguçado e passou a defender quem também sofria injustiças. Cercada pelo amor dos pais e irmãos, ela aprendeu a valorizar sua singularidade. Carol e Jack sempre a incentivaram a se aceitar como era, e isso a ajudou a superar os desafios e a construir uma infância feliz, apesar das dificuldades. Crescer com 3 irmãos homens também a tornou decidida e firme. Ela sabia se posicionar e se defender desde pequena. A vida da família Dodge nem sempre ficou em um só lugar. Depois de Vancouver, eles passaram um tempo na Califórnia, onde Angie começou o ensino pré-escolar em San Diego. Mais tarde, já na adolescência dela, mudaram-se para Idaho, um estado mais tranquilo e rural. Foi lá que, em maio de 1996, aos 18 anos e recém-saída do ensino médio, Angie sentiu o peso de uma discussão com a mãe. Carol, uma mulher amorosa mas de pulso firme, tinha regras claras em casa, e uma delas era sobre horários. Quando Angie desrespeitou essa regra, levou uma bronca que a deixou revoltada. Era o tipo de briga comum entre pais e filhos adolescentes, mas, para Angie, foi o empurrão que precisava para buscar sua independência. Decidida a criar suas próprias regras, ela conversou com amigos que moravam em Idaho Falls, uma cidade a algumas horas de distância. Uma amiga arranjou um emprego para ela em uma loja de cosméticos, e Angie viu ali a chance de começar uma nova vida. Com uma mala na mão, alugou um pequeno apartamento, parte de uma casa grande dividida em várias unidades, e partiu sem nem se despedir da mãe. Carol ficou com o coração partido, mas só queria que a filha entendesse que os limites existiam por amor e proteção. Os dias passaram sem notícias, e Carol sentia a ausência da filha que saiu de casa tão jovem. Então, 3 semanas depois, em 12 de junho de 1996, a campainha tocou enquanto Carol preparava o jantar em Vancouver. Com uma intuição de mãe, ela correu até a porta e encontrou Angie do lado de fora, com lágrimas nos olhos e um ar de quem precisava de um abraço. As 2 se reconciliaram ali mesmo. Sentada no sofá, com a cabeça no colo da mãe, Angie abriu o coração. Disse que as últimas semanas tinham mostrado quanto era difícil ser adulta, mas que ela ainda queria sua independência. Contou sobre o emprego na loja e revelou um plano maior: entrar na universidade em Idaho. Mãe e filha jantaram juntas, conversando como há tempos não faziam. Por volta das 22h20, Angie disse que precisava voltar para Idaho Falls. Carol a abraçou forte, com todo o amor do mundo, e falou: "Eu te amo, minha menina."
Angie sorriu e partiu. Nenhuma das duas sabia que aquele seria o último momento delas juntas, um adeus que ficaria gravado na memória de Carol para sempre. Na manhã de 13 de junho de 1996, Angie Dodge, que trabalhava em uma loja de cosméticos havia apenas 3 semanas, não apareceu para o turno daquela quarta-feira. Seus colegas logo perceberam que algo estava errado. Ela era conhecida por ser pontual, dedicada e responsável, características que tinham conquistado a todos no trabalho em tão pouco tempo. Preocupada com o silêncio da amiga, uma das colegas decidiu ir até o apartamento onde Angie morava, localizado em um bairro familiar e considerado muito seguro. Naquela época, era comum que as portas das casas ficassem destrancadas, um sinal da confiança que os moradores tinham na paz local. A colega chegou por volta das 11 da manhã, com o sol de verão brilhando forte no céu, e entrou sem dificuldade pela porta principal, que, como de costume, não estava trancada. Ao subir as escadas que levavam ao pequeno apartamento de Angie, uma unidade simples dentro de uma casa maior dividida em várias moradias, a colega esperava encontrá-la ainda dormindo profundamente ou talvez correndo de um lado para o outro, atrasada por ter perdido a hora. Mas o que ela viu foi muito além de qualquer coisa que pudesse imaginar. A sala estava organizada, tudo no lugar, dando uma falsa sensação de normalidade. Porém, ao abrir a porta do quarto, o cenário mudou completamente. As paredes estavam salpicadas de manchas vermelhas, e no chão, ao lado da cama, jazia Angie, de apenas 18 anos, sem vida. O sangue contrastava com a juventude dela, uma garota que estava apenas começando a construir seu futuro. Em um misto de pânico, luto e desespero, a colega correu para fora, bateu na porta do apartamento ao lado e implorou à vizinha que chamasse a polícia o mais rápido possível, gritando que sua amiga tinha sido assassinada. Naquele momento, ninguém sabia como ou por que aquilo tinha acontecido, mas a brutalidade do que ela viu ficaria marcada para sempre. A polícia de Idaho Falls chegou ao local em poucos minutos, atendendo ao chamado urgente. Mesmo os oficiais mais experientes, acostumados a lidar com todo tipo de situação, ficaram abalados com o que encontraram. O quarto de Angie era um cenário de horror. O corpo da jovem mostrava sinais claros de um ataque violento, e a quantidade de sangue nas paredes e no chão sugeria uma luta ou uma agressão sem piedade. Para os policiais, era evidente que Angie, que tinha chegado à cidade havia tão pouco tempo e estava cheia de planos, não merecia um fim tão cruel. A pergunta que pairava no ar era angustiante. Quem poderia ter feito isso com uma garota tão boa, que só queria trilhar seu próprio caminho? A investigação começou ali mesmo, com os primeiros passos para entender o que tinha acontecido naquela noite, mas o motivo e a identidade do responsável ainda estavam envoltos em um mistério sombrio que levaria anos para ser desvendado. Com a chegada da polícia ao apartamento de Angie, o trabalho para encontrar o culpado começou imediatamente. A autópsia foi feita logo após o corpo ser levado, e os resultados trouxeram as primeiras pistas importantes. Os exames mostraram que o agressor usou um objeto pequeno e afiado, provavelmente um canivete de bolso, para atacar Angie. Mas o que realmente chamou a atenção dos investigadores foi uma descoberta que mudaria o rumo do caso. No corpo dela, havia uma grande quantidade de fluido seminal, indicando que o crime envolveu violência sexual antes ou durante o assassinato. Essa amostra biológica era uma evidência preciosa, algo que, em 1996, já podia ser analisado com técnicas de genética forense. A polícia enviou o material para um laboratório especializado, na esperança de que o DNA pudesse apontar diretamente para o responsável. Enquanto esperavam os resultados, os investigadores começaram a montar o quebra-cabeça com o que tinham em mãos, decididos a não deixar aquele crime sem resposta. O próximo passo foi ouvir as pessoas que faziam parte da vida de Angie. Como ela tinha se mudado para Idaho Falls havia apenas 3 semanas, a lista não era longa, mas incluía amigos, colegas de trabalho e até vizinhos da casa onde ela morava. A polícia acreditava que o culpado era alguém que Angie conhecia, uma teoria comum em casos como esse, então focaram em homens que tinham algum tipo de contato com ela. Foram dezenas de entrevistas, mas um detalhe importante, e que mais tarde seria visto como um erro grave, é que nem todos os entrevistados tiveram amostras de DNA coletadas. Os investigadores escolheram priorizar aqueles que pareciam suspeitos mais óbvios, baseados em comportamento ou proximidade com Angie, em vez de adotar uma abordagem mais ampla. Naquela época, os recursos para testes de DNA eram limitados, e a polícia confiava que logo encontraria uma pista sólida para seguir. Entre os nomes que surgiram, um chamou a atenção: Benjamin Hobbs, um amigo de Angie. Benjamin já tinha um histórico preocupante. Ele estava preso em Las Vegas,
condenado por agredir sexualmente uma mulher enquanto a ameaçava com uma faca. A semelhança com o que aconteceu com Angie era assustadora, um ataque sexual com uma arma cortante. Além disso, testemunhas lembraram de vê-lo no funeral dela, carregando uma coroa de flores, o que levantou ainda mais suspeitas. Os policiais de Idaho Falls viajaram até Las Vegas para interrogá-lo. Benjamin negou qualquer envolvimento e disse que tinha um álibi para a noite de 13 de junho de 1996. Algo que foi confirmado depois de checarem sua história. Mesmo assim, os investigadores não estavam convencidos de que ele era totalmente inocente e decidiram coletar uma amostra de seu DNA para comparar com o fluido seminal encontrado no corpo de Angie. Era uma aposta alta. Se o DNA combinasse, o caso poderia estar resolvido em poucos meses. Quando os resultados da análise chegaram, porém, veio a primeira surpresa. O DNA de Benjamin Hobbs não correspondia ao material coletado na cena do crime. Isso descartava como o agressor direto, mas os policiais não desistiram dele tão fácil. Eles começaram a imaginar que ele poderia estar envolvido de outra forma, talvez como cúmplice ou alguém que sabia mais do que dizia. A ideia de que o crime podia ter mais de uma pessoa começou a ganhar força, mesmo sem provas concretas para sustentar isso. Enquanto processavam essa informação, a investigação seguia em um ritmo acelerado, com a pressão crescendo para dar uma resposta à família de Angie e à comunidade de Idaho Falls, que ainda tentava entender como algo tão terrível tinha acontecido em um lugar tão pacato. O caso estava apenas começando, e o caminho para a verdade já mostrava que não seria simples. Enquanto a investigação sobre o assassinato de Angie Dodge avançava, um novo nome entrou no radar da polícia de Idaho Falls. Christopher Tapp, um jovem de 20 anos que era amigo de Benjamin Hobbs, o suspeito inicial. Tudo começou quando os investigadores, ainda focados em Benjamin mesmo após seu DNA não combinar com o da cena do crime, decidiram entrevistar pessoas próximas a ele. Christopher foi chamado para um interrogatório no final de 1996, poucos meses depois do crime. No início, ele parecia tranquilo e despreocupado, respondendo às perguntas com calma e negando qualquer ligação com o que aconteceu no apartamento de Angie na noite de 13 de junho. Os policiais, porém, não estavam satisfeitos com as respostas dele e resolveram pressionar mais, acreditando que ele podia estar escondendo algo. O que começou como uma conversa simples logo virou uma maratona de interrogatórios que mudaria a vida de Christopher para sempre. Durante 23 dias, ao longo de várias sessões que somaram 28 horas, Christopher enfrentou um interrogatório intenso e cheio de táticas que, anos depois, seriam vistas como abusivas. A polícia usou métodos duros para quebrar a resistência dele. Em um momento, ameaçaram que ele poderia enfrentar a pena de morte. Na época, Idaho ainda aplicava essa punição, deixando o jovem apavorado com a ideia de perder a vida. Além disso, submeteram Christopher a 7 testes de polígrafo, o famoso detector de mentiras. Os policiais diziam que a máquina podia revelar o que estava no fundo da mente dele, mesmo que ele não se lembrasse. Um deles chegou a falar: "Eu vejo coisas horríveis todo dia lá fora, e você acha que eu me lembro de tudo? Não, porque nossa mente apaga o que é traumático. Talvez você tenha feito algo com a Angie e não se lembre, mas está no seu subconsciente, e esse equipamento vai mostrar." Mostraram fotos da cena do crime, com Angie coberta de sangue, para mexer com as emoções dele. Assustado e confuso, Christopher começou a duvidar de si mesmo. Após tanta pressão, ele cedeu e confessou ter participado do crime, mas a história que contou mudou várias vezes. Primeiro, disse que imobilizou Angie enquanto Benjamin a matava com a faca. Depois, afirmou que ele mesmo tirou a vida dela. Por fim, jogou um novo nome na mesa, um tal de Mike, que estaria no apartamento com eles, mas sem dar detalhes de quem era esse homem misterioso. Quando os resultados do DNA chegaram, veio um choque para os investigadores. Assim como tinha acontecido com Benjamin Hobbs, o DNA de Christopher Tapp não batia com o fluido seminal encontrado no corpo de Angie. A amostra biológica, que era a pista mais forte do caso, continuava apontando para um agressor desconhecido. Isso deveria ter sido suficiente para descartar Christopher, já que não havia nenhuma outra evidência física, como impressões digitais ou objetos dele, no apartamento. Mas a polícia decidiu ignorar essa contradição e se agarrar à confissão, acreditando que ele ainda podia estar envolvido, talvez como cúmplice. Para os investigadores, a ideia de que 2 ou mais pessoas tinham participado do crime justificava levar o caso adiante. Então, mesmo com o DNA dizendo o contrário, Christopher foi acusado formalmente e levado a julgamento. A promotoria apostou tudo nas palavras dele, conseguidas depois de horas de pressão, e nas fitas dos interrogatórios,
editadas para mostrar só as partes em que ele admitia culpa, sem mencionar as táticas usadas para arrancar essas declarações. O julgamento aconteceu quase 2 anos depois do crime, em 28 de maio de 1998. Christopher estava frente a frente com o juiz e um júri que decidiria seu futuro. Durante o processo, ele voltou atrás e disse que era inocente, que só tinha confessado porque foi forçado pelos policiais. Seu advogado argumentou que o DNA provava que ele não estava no quarto de Ange naquela noite, mas a promotoria insistiu que a confissão era suficiente. Mostraram trechos dos interrogatórios onde ele falava do crime, e uma testemunha, que mais tarde admitiria ter sido manipulada pela polícia, disse que ouviu Christopher falando sobre o assassinato. Após 13 horas de deliberação, o júri voltou com o veredicto: culpado. Naquele momento, Christopher, com lágrimas nos olhos, pediu ao juiz: não sou o monstro que todos pensam que eu sou. Por favor, poupe minha vida. Mas a sentença veio pesada: prisão perpétua, com um mínimo de 30 anos atrás das grades antes de qualquer chance de liberdade condicional. Carol Dodge, a mãe de Ange, estava no tribunal, assistindo a tudo. Ela queria a pena de morte para quem tirou a vida da filha e ficou emocionada com a condenação, mas saiu com um vazio no peito. O DNA do verdadeiro agressor, aquele fluido seminal deixado no corpo de Ange, ainda não tinha dono, e isso a incomodava profundamente. Para ela, a justiça parecia incompleta, e o caso, longe de estar resolvido. Depois da condenação de Christopher Tapp em maio de 1998, o caso Ange Dodge entrou em um longo período de silêncio que durou 13 anos, de 1998 a 2011. Para a polícia de Idaho Falls, parecia que o crime estava resolvido. Tinha um culpado atrás das grades, e a pressão da comunidade por respostas tinha diminuído. O caso esfriou, arquivado como mais um arquivo empoeirado, mas para Carol Dodge, a mãe de Ange, parar não era uma opção. Enquanto Christopher cumpria sua pena de prisão perpétua como preso número 56.265, Carol passava os dias pensando na filha e no vazio que a justiça incompleta deixou em sua vida. Ela nunca aceitou que o caso estava fechado, especialmente por causa daquela amostra de fluido seminal encontrada no corpo de Ange, que continuava sem dono. Nos anos seguintes, essa evidência foi inserida no CODIS, o Banco de Dados Nacional dos Estados Unidos que guarda o DNA de pessoas condenadas por crimes. Mas, a cada teste, a mesma resposta: nenhuma correspondência. O agressor de verdade ainda estava lá fora, e isso corroía Carol por dentro. Durante esses 13 anos, Carol não ficou de braços cruzados. Ela começou a estudar por conta própria sobre ciências forenses, mergulhando especialmente no mundo da genética e do DNA. Quanto mais lia, mais perguntas surgiam sobre a culpa de Christopher. Não havia nada que o colocasse no apartamento de Ange naquela noite, nem impressões digitais, nem cabelo, nem qualquer objeto que fosse dele. O ataque tinha sido brutal, com sangue espalhado pelas paredes e uma luta clara, segundo a autópsia. Para Carol, era difícil acreditar que alguém pudesse estar tão envolvido em algo assim e não deixar nenhum rastro físico. A confissão dele, arrancada após horas de interrogatórios duros, começou a parecer menos confiável. Ela repensava tudo. Será que a polícia tinha pegado a pessoa errada? Será que Christopher, que ela tanto odiara no tribunal, era na verdade outra vítima dessa tragédia? Essa dúvida cresceu até virar certeza, e Carol decidiu que precisava fazer algo para provar isso. Em 2011, depois de mais de uma década lutando sozinha, Carol deu um passo importante. Ela procurou Greg Ampikian, um cientista respeitado e co-diretor do projeto Inocência de Idaho, uma organização que ajuda pessoas condenadas injustamente. Quando bateu na porta dele, Greg achou que ela queria falar de algum parente preso, mas ficou surpreso ao ouvir o pedido dela. Eu acredito que o homem condenado pela morte da minha filha é inocente. Quero que você me ajude a provar isso. Carol explicou como o caso parecia mal resolvido, com o DNA apontando para outro culpado e a falta de provas contra Christopher. Para ela, ele não era o monstro que todos pensavam. Talvez fosse apenas um jovem manipulado em uma investigação cheia de erros. Greg ouviu com atenção e viu que Carol tinha um ponto forte. Ele aceitou ajudar, abrindo uma nova fase na busca por respostas que ela nunca tinha abandonado. Com Greg Ampikian ao seu lado, Carol encontrou uma esperança renovada. Greg trouxe uma ideia que podia mudar tudo: usar a genealogia genética, uma técnica nova na época que procurava parentes do agressor através do DNA. Ele sugeriu começar pelo CODIS, tentando achar correspondências parciais, não o DNA exato do culpado,
mas de alguém da família dele. Só que havia um problema. Em Idaho, uma lei impedia que o banco de dados estadual de condenados fosse usado para esse tipo de busca. Era um obstáculo grande, mas Greg não desistiu. Ele propôs uma solução ousada: usar bases de dados públicas, como Ancestry.com, um site onde pessoas comuns mandam amostras de DNA para descobrir suas origens. Essas empresas guardam o material genético de milhões de usuários, e a lei não dizia nada sobre usar esses bancos para investigações. Carol, determinada a encontrar a verdade, apoiou a ideia, mesmo sabendo que era algo arriscado e fora do comum. Em 2014, 18 anos depois do crime, o plano foi colocado em ação. Greg, com a ajuda de advogados pagos por Carol, inseriu o DNA do fluido seminal encontrado no corpo de Angie no Ancestry.com. Eles olharam para 35 marcadores genéticos do cromossomo Y, que passa de pai para filhos homens em uma família. O resultado foi surpreendente: uma correspondência em 34 dos 35 marcadores com um homem chamado Michael Urri, que tinha dado seu DNA para um projeto de genealogia de uma igreja. Como o cromossomo Y mostra a linhagem paterna, os investigadores mudaram o foco para os homens da família dele, especialmente seu filho, Michael Urri Jr. Na época do crime, em 1996, Michael Jr. tinha 19 anos e era cineasta, conhecido por fazer filmes de terror com cenas violentas que lembravam o ataque a Angie. Ele também confirmou que já tinha ido a Idaho Falls visitar amigos. Isso acendeu um alerta na polícia, que decidiu ir atrás dele. Em dezembro de 2014, investigadores viajaram até Louisiana, onde Michael morava, o levaram ao departamento de polícia e coletaram uma amostra de DNA da boca dele com mandado em mãos. Michael ficou confuso e assustado. Durante o interrogatório, os policiais só perguntaram sobre suas viagens e se ele conhecia Idaho Falls, sem dizer por que ele estava ali. Depois de colherem o DNA, o liberaram sem explicações. Na rua, ele ligou para um amigo e contou o que aconteceu. O amigo pesquisou na internet e, em 20 segundos, achou o caso Angie Dodd, deixando Michael em pânico ao pensar que podia ser acusado de um assassinato famoso. Nos dias seguintes, um amigo jornalista mostrou a ele documentos que revelavam como a polícia chegou até ele, o DNA do pai no Ancestry.com. Michael sabia que era inocente, mas começou a se perguntar se alguém da família, talvez até o próprio pai, podia estar envolvido. Em janeiro de 2015, os resultados chegaram por e-mail da polícia de Idaho Falls. O DNA autossômico de Michael, que é único para cada pessoa, não combinava com o da cena do crime. Algo que você já sabia, dizia a mensagem, agradecendo pela cooperação e garantindo que o DNA dele não seria usado de novo. Aliviado, mas furioso com a invasão em sua vida, Michael decidiu fazer um documentário para contar sua história. Só que, ao conhecer Carol e ouvir a dor dela, mudou de ideia. Resolveu usar o filme para ajudar na luta dela por justiça, mergulhando de cabeça no caso que quase o destruiu. Depois que Michael Urri Jr. decidiu ajudar Carol Dodd em sua busca por justiça, ele deu um passo importante. Foi até a prisão em Idaho visitar Christopher Tapp, que já estava atrás das grades há quase 20 anos. Era 2016, e Michael queria entender a história direto da fonte. Sentado do outro lado do vidro, Christopher abriu o coração, contando como os interrogatórios de 1996 o destruíram. Ele insistiu que nunca esteve no apartamento de Angie naquela noite e que a confissão foi arrancada dele com pressão e medo. Michael gravou tudo, e as palavras de Christopher, cheias de arrependimento e cansaço, mexeram com ele. Enquanto isso, Carol e Greg Ampikian trabalhavam para conseguir provas que apoiassem essa versão. Em uma reviravolta, eles conseguiram algo grande: vídeos inéditos dos 7 testes de polígrafo feitos com Christopher na época da investigação. Um juiz da Suprema Corte de Idaho, chamado Mike R., ordenou que a polícia entregasse essas fitas, que tinham ficado guardadas por anos. Ao assisti-las, ficou claro o que aconteceu. Os policiais usaram táticas pesadas, como ameaçar Christopher com a pena de morte e dizer que o polígrafo lia os pensamentos dele, mesmo quando ele jurava ser inocente. Um deles até falou: "Você pode ter feito algo e apagado da memória, mas a máquina sabe a verdade." Era manipulação pura, e as imagens provavam isso. Com essas novas evidências em mãos, a pressão sobre o sistema judicial cresceu. Carol, Michael e Greg levaram o caso ao procurador de Idaho Falls, mostrando que a condenação de Christopher era baseada em mentiras forçadas. Depois de meses de negociação, em 2017, o procurador Danny Clark fez uma proposta para encerrar o impasse. Christopher já tinha cumprido 20 anos de sua pena,
E o acordo era o seguinte: ele seria absolvido da acusação de abuso sexual, que nunca teve provas físicas, e, como o tempo preso contava para a pena de homicídio, poderia sair livre imediatamente. Em troca, a condenação por homicídio ficaria no papel, mas ele não precisaria cumprir mais um dia atrás das grades. Para Christopher, que sonhava com a liberdade, mas sabia que lutar por uma absolvição total podia levar anos, era uma chance de recomeçar. Ele aceitou, e no dia 22 de março de 2017, após 2 décadas preso, saiu da penitenciária estadual de Idaho. No tribunal, Carol estava lá, esperando por ele. Quando o juiz bateu o martelo, ela correu e o abraçou forte, com lágrimas nos olhos. "Você é uma vítima, assim como minha Angie", ela disse, emocionada. "Eu vou achar quem fez isso, eu prometo." Para Carol, aquele momento era só o começo de uma nova etapa na luta pela verdade. Com Christopher livre, Carol voltou toda sua energia para encontrar o verdadeiro assassino da filha. O CODIS, Banco de Dados de DNA de Criminosos, continuava sem dar respostas, então a polícia tentou algo diferente: a fenotipagem de DNA. Usando a amostra do fluido seminal deixada no corpo de Angie, cientistas criaram um retrato do suspeito com base em características genéticas: cor dos olhos, cabelo, tom de pele e até formato do rosto. Em 2017, esse desenho foi espalhado por Idaho Falls em cartazes, jornais e na TV, pedindo que qualquer um que reconhecesse o homem entrasse em contato. Mas ninguém apareceu com informações úteis. Michael Urri Jr., que ainda ajudava Carol, viu o retrato e confirmou que não parecia com ninguém da família dele, descartando qualquer ligação com o DNA que o tinha colocado na mira anos antes. A fenotipagem foi um tiro no escuro que não deu resultado, mas Carol não perdeu a esperança. Foi então que ela tomou uma decisão ousada: contratar CSE Moore, uma genealogista forense famosa por resolver casos difíceis, como o do assassino Golden State Killer. Carol pagou do próprio bolso para trazer CSE ao caso em 2017, 21 anos após o crime. A amostra de DNA do agressor estava velha e um pouco degradada, o que tornava o trabalho mais complicado, mas CSE era especialista em transformar pistas fracas em respostas. Ela voltou ao Ancestry.com, o mesmo site que tinha apontado Michael Urri Jr., e começou a procurar parentes distantes do culpado. Analisando o DNA com cuidado, encontrou primos de 3º e 4º grau que compartilhavam pedaços do material genético do crime. Passo a passo, CSE montou uma árvore genealógica gigante, chegando até um casal do passado, Clarence Ast e Cleward Lighton, que tiveram 5 filhos. Esses filhos eram a chave para estreitar a busca, e o trabalho dela estava só começando. Em 2019, depois de meses cruzando dados, CSE reduziu a lista a 6 suspeitos, todos homens descendentes de Clarence e Cleo, vivos na época do crime. Ela checou onde cada um estava em 1996 e descobriu que 5 moravam a mais de 1.000 quilômetros de Idaho Falls, longe demais para serem suspeitos práticos. Mas um deles vivia no próprio estado de Idaho, o que o colocou no topo da lista. A polícia de Idaho Falls entrou em ação, seguindo esse homem, um pai de família que levava uma vida simples no interior. Por dias, os detetives o vigiaram, esperando uma chance de pegar algo com o DNA dele, como um copo jogado fora ou um chiclete. Só que ele era cuidadoso, e nada apareceu. Então, eles mudaram de estratégia, seguiram o filho dele, um jovem que não tinha ideia do que estava acontecendo. Em um momento de sorte, viram o garoto cuspir no chão enquanto caminhava. Os policiais recolheram a saliva rapidinho e mandaram para análise, mas o resultado foi negativo. O DNA não batia com o do crime. CSE voltou aos dados e percebeu que tinha perdido alguém. Um 7º suspeito, Brian Lee Drips, neto de Clarence e Cleo. Brian tinha sido adotado e usava outro sobrenome, por isso ficou fora do radar no começo. Quando ela checou os registros, veio o choque. Em 1996, ele morava em Idaho Falls, bem na frente da casa de Angie, a poucos passos do lugar onde tudo aconteceu. Quando o CSE Moore apontou Brian Lee Drips como o 7º suspeito, a polícia de Idaho Falls finalmente tinha um alvo claro. Em 1996, na época do crime, Brian era um homem de 30 anos com uma vida marcada por altos e baixos. Ele tinha servido como fuzileiro naval nos Estados Unidos, o que lhe deu um corpo forte e uma postura intimidadora, mas também carregava um lado sombrio. Divorciado e vivendo em Idaho Falls, Brian era conhecido por ter um temperamento explosivo, especialmente quando bebia ou usava drogas, algo que amigos e vizinhos confirmaram anos depois. Naquele verão de 1996, ele estava em crise com a esposa, que estava grávida,
o que só aumentava o caos na vida dele. O mais impressionante é que Brian morava bem na frente da casa onde Ange alugava seu apartamento, a poucos metros de distância. Em 1996, logo após o assassinato, a polícia bateu na porta dele como parte das entrevistas com os vizinhos. Ele respondeu às perguntas, disse que não sabia de nada e foi liberado sem levantar suspeitas na hora. Ninguém pensou em pegar uma amostra de DNA dele naquela investigação inicial, um erro que atrasaria a justiça por mais de 2 décadas. Em maio de 2019, com Brian agora no topo da lista de suspeitos, a polícia decidiu agir com cuidado para confirmar se ele era o homem que procuravam há 23 anos. Os detetives começaram a seguir cada passo dele, agora um homem de 55 anos vivendo uma vida aparentemente comum em Caldwell, a cerca de 400 quilômetros de Idaho Falls. Queriam uma amostra de DNA sem que ele soubesse, para evitar que fugisse ou destruísse provas. Nos primeiros dias, tentaram recolher bitucas de cigarro que ele jogava fora, mas havia um problema. As bitucas se misturavam com outras no chão, tornando impossível saber quais eram dele. Depois de algumas tentativas frustradas, a sorte virou em uma tarde quente de maio. Enquanto Brian dirigia seu carro, os policiais o viram jogar uma bituca de cigarro ainda acesa pela janela. O time agiu rápido, um deles estacionou ao lado, desceu e pegou a bituca com uma luva antes que ela se apagasse ou fosse contaminada. Embrulharam o material com cuidado e mandaram direto para o laboratório estadual de Idaho, torcendo para que fosse a peça final do quebra-cabeça. Dias depois, o resultado chegou, e era tudo o que a polícia esperava. O DNA da bituca de cigarro combinava perfeitamente com o fluido seminal encontrado no corpo de Ange em 1996. Não havia mais dúvidas. Brian Lee Drips era o assassino que eles caçavam há tanto tempo. A análise mostrou uma correspondência exata, algo que a ciência forense podia garantir com certeza quase absoluta. Para os detetives, era um momento de alívio e choque. O homem que morava do outro lado da rua, entrevistado logo após o crime, tinha escapado por mais de 2 décadas. Agora, com a prova nas mãos, eles estavam prontos para confrontá-lo e encerrar o caso que assombrou Idaho Falls por tanto tempo. A prisão de Brian aconteceu em maio de 2019, em um dia comum que ele nunca imaginou que mudaria sua vida. Aos 55 anos, ele saía de um banco em Caldwell quando 2 detetives se aproximaram, pedindo que os acompanhasse até a delegacia para uma conversa. Sem saber o que estava por vir, Brian foi com eles. Na sala de interrogatório, começou negando tudo, dizendo que não tinha ideia do motivo de estar ali. Mas os policiais tinham a carta na manga. Nós temos seu DNA, Brian. Ele estava na cena do crime. Aquelas palavras o acertaram como um soco. Por 5 horas, ele ficou em silêncio ou tentou inventar desculpas, mas a pressão foi demais. Por fim, abaixou a cabeça e confessou: fui eu. Eu a estuprei. Acho que a matei. Contou que na noite de 13 de junho de 1996 estava bêbado e drogado, algo que, segundo ele, o levou a perder o controle. Disse que observou Ange por dias, vendo ela entrar e sair do apartamento, até que decidiu invadir a casa sozinho, armado com canivete. Para os detetives, a confissão fechava o caso, mas para a família de Ange, era só o começo do acerto de contas. O julgamento veio quase 2 anos depois, em 9 de fevereiro de 2021, no tribunal de Idaho Falls. Brian se declarou culpado de assassinato em 1º grau, evitando um processo longo. Na audiência, a sala estava cheia de emoção. Carol Dodd, que esperou 23 anos por esse dia, olhou nos olhos dele e falou com a voz firme: você destruiu nossa família. Merece o inferno eterno. Cada palavra carregava a dor de uma mãe que perdeu a filha e lutou sozinha por justiça. Um dos irmãos de Ange, Todd, levou uma foto gigante da cena do crime, ampliada para mostrar os detalhes do quarto ensanguentado e os sinais da luta dela. Ele segurou a imagem em silêncio, forçando Brian a encarar o que tinha feito. O juiz ouviu tudo, viu as provas, o DNA, a confissão, os relatórios, e deu a sentença. Prisão perpétua, com um mínimo de 20 anos antes de qualquer chance de liberdade condicional. Aos 57 anos, Brian foi algemado e levado embora, enquanto Carol e a família sentiram, pela primeira vez, que Ange podia descansar em paz. Para Christopher Tapp, a justiça também chegou, mas de outro jeito. Em 17 de julho de 2019, 2 meses após a prisão de Brian, um juiz reviu o caso dele e o declarou oficialmente inocente.
Com as provas do DNA apontando Brian como o único culpado e os vídeos dos interrogatórios mostrando coerção, a condenação de Christopher foi apagada do registro. O estado de Idaho pagou a ele $1 milhão como compensação pelos 20 anos que passou preso injustamente. Mais tarde, em um processo contra a polícia de Idaho Falls por má conduta, ele ganhou outros 12 milhões. Era um reconhecimento tardio do erro que custou 2 décadas da vida dele, mas, para Christopher, o dinheiro nunca pagaria o que viveu.